se discute. Eu queria chamar para a próxima mesa para a gente falar de um assunto extremamente polêmico, que também vai, com certeza, trazer muitas discussões engrandecedoras, né, que é a questão da hidratação e da alimentação no final da vida. E aí eu queria chamar Laís Leilane Bastos, que é nutricionista da Unidade de Terapia Intensiva e Cuidados Paliativos do Hospital do Câncer de Pernambuco. Ela também é primeira secretária da Sociedade Norte-Nordeste de Terapia Nutricional Parenteral e Enteral, e é nutricionista da equipe multidisciplinar de terapia nutricional também do Hospital do Câncer. Seja bem-vinda. Fique à vontade. Deixa eu chamar agora Davi Câmara, que mora no meu coração, é médico geriatra e paliativista, foi residente da nossa unidade de cuidado paliativo do IMIP, e atualmente ele é geriatra e paliativista na unidade de cuidado paliativo do Hospital do Câncer, vai coordenar a residência de cuidado paliativo do Hospital do Câncer de Pernambuco, que vai começar logo agora. Ele disse que não é para falar, mas agora eu já falei. Não vai? Não, talvez não vá nesse ano, mas no outro vai. Ele é mestre em cuidado paliativo também pelo IMIP e é médico do Serviço de Atendimento Domiciliar do IMIP. Bom, gente, bom dia, né, a todo mundo. Realmente é um tema bem polêmico, é um tema que a gente discute muito no nosso dia a dia lá, porque por mais que a gente esteja estudando e tomando mais base para algumas suspensões e até interrupções de algo, e não iniciar algumas terapias, ainda assim traz polêmica na nossa rotina, né? Mas, começando um pouquinho nessa questão dessa discussão, e se tornar um tema tão polêmico para a gente, porque hoje em dia a gente tem doenças que até anteriormente eram consideradas potencialmente mortais. Hoje em dia, juntamente com essas novas tecnologias que vocês também apresentaram agora no controle da dor, a gente consegue transformar essas doenças em doenças crônicas. A gente consegue dar uma maior expectativa de vida a esse paciente, mas nem sempre com tanta qualidade quanto a gente almeja, né? Visto porque também, para os pacientes, frente a essa realidade da possível morte eminente nos próximos dias, horas ou meses, faz com que também a morte seja vista como algo ruim, algo sombrio, doloroso, e que teria ela uma hora certa para chegar, não cabendo a nós nem aproximá-la, ser precoce, nem tanto retardá-la, né? E aí a gente fica pensando se essa manutenção da vida não seria também baseada em terapias insuficientes ou desnecessárias, tornando o paciente um período de mais sofrimento do que uma perspectiva de melhora e de uma qualidade de vida, baseada em métodos invasivos para esse paciente, que também traz com eles essa questão dessa dor, seja ela psicológica ou física, uma pior qualidade de vida e dificultando esse paciente essa possibilidade de se morrer em paz. Então, a gente fica pensando qual seria o nosso limite, até onde a gente poderia ir para não causar um prejuízo ainda maior do que a doença já está trazendo para ele. E aí tem essa pirâmide de Abraham Maslow. Pronto. Que ele traz, essa pirâmide foi baseada nas categorias das necessidades humanas, tá? Ele é um psicólogo humanista e ele diz que as necessidades fisiológicas seriam aquelas primeiras para a nossa sobrevivência. E aí a gente teria, seja o sono, alimentação, saúde, respiração, fundamentais. Então, a gente traz uma vida inteira a realidade de que a alimentação seria uma necessidade humana. E, no fim da vida, quando nós estamos tão limitados, retirada da alimentação e da hidratação seriam as primeiras a serem cortadas. Ficaria essa questão controversa. Se a vida inteira, desde a amamentação, a gente foi estimulado a se alimentar, no fim da vida, em que eu estou tão fragilizado, eu tenho que estimular o paciente a suspender. E aí, como eu falo para vocês, a gente traz sempre essa realidade de que a gente tem que se alimentar para crescer, para se desenvolver, traz os hábitos alimentares em relações culturais, onde a gente traz a socialização através de uma mesa farta, com comidas,
até mesmo nos princípios mais religiosos. Então, ela está sempre envolvida em toda a nossa história. E aí, Cecily Saunders trouxe uma definição que o objetivo do cuidados paliativos é a melhor qualidade de vida possível para os pacientes e suas famílias. Sendo que, assim, antes de morrer, ainda temos vida. E que, apesar de próximo ao fim, deve-se garantir o atendimento do ser humano à sua totalidade. Então, se tornar para ele confortável essa alimentação, a gente vai promovê-la. Mas, se por acaso a gente observar que as questões negativas são superiores, seria mais inteligente para ele a suspensão. Cabe a nós chegar aos familiares e aos próprios pacientes esse conhecimento e essa percepção que, às vezes, a alimentação não trará mais aquele benefício esperado. Não simplesmente chegar com a suspensão. E aí, deixa eu ficar aqui, porque eu tenho algumas informações a mais. A alimentação, a nutrição, né, nessas questões, podem ser benéficas em estágios mais iniciais para uma doença grave, tá? Seja uma doença oncológica, que é a minha maior experiência, ou seja, outras doenças crônicas mais debilitantes para esses pacientes. Porém, no fim de vida, que é o nosso grande questionamento daqui, tá? A gente vai tratar mais essa questão do final, da finitude, nos próximos meses antes da data do óbito, apresenta um maior potencial de dano, tá? O que faz o seu uso rotineiro ser contraindicado, o que nos traz esse maior embasamento. E a nutrição artificial pode ser considerada aos pacientes cuja qualidade de vida ou expectativa A nutrição artificial pode ser considerada em pacientes cuja qualidade ou expectativa de vida seja melhorada. Se por acaso houver algum potencial benéfico, pode ser considerada, mas na grande maioria das vezes, infelizmente, isso não é visto como algo que possa ser realizado, certo? Então, em pacientes com doença avançada, a nutrição e a hidratação, por vários consensos, ela não prolonga a vida, ela não tem a função de melhorar a funcionalidade, reduzir riscos de respirações ou lesões por pressão, que é o que a gente tanto vai se embasando. Porque a gente precisa dar um suporte nutricional para evitar aparecimento de lesões por pressão, evitar infecções. Mas, às vezes, o paciente ele não tem esse tempo hábil de se beneficiar de alguma nutrição, certo? Então, a nutrição e a hidratação medicamente assistidas devem ser consideradas intervenções médicas. Muitos consensos trazem essa definição. E não a provisão básica de conforto. Então, caberia também aos médicos e aos nutricionistas também se embasar para ter mais segurança no momento dessa suspensão ou não indicação. Então, é importante, eu achei ótimo esse tema aqui em relação aos cuidados paliativos, porque a gente tem que promover, sim, essas discussões precoces entre nós profissionais e, principalmente, aos principais interessados, que seriam os pacientes e a própria família. Sobre os objetivos do atendimento e tratamento, incluindo os benefícios e os encargos esperados da nutrição e hidratação artificiais. E aí, por que a gente fala tanto que muitas vezes não possa ser benéfico? Além de a gente não ter um tempo hábil para manter um estado nutricional adequado para esse paciente, não vai ser benéfico. Muitas vezes, quando a gente tenta manter esse tipo de suporte nutricional, seja ele por via oral, interal, parenteral, muitas vezes eles também são acompanhados de vários sintomas desagradáveis. Dentre eles, eu citei os principais que trazem maior impacto nutricional. Seria a má absorção, porque a gente necessita de um bom funcionamento dos órgãos que estão responsáveis pelo processo digestivo. A gente tem inapetência, o paciente não sente mais o prazer. É muito comum os pacientes em fases mais terminais não sentirem apetite, como no início da doença. Náuseas e vômitos também muitas vezes acompanham esses pacientes nessas fases terminais. Dispneia, os pacientes eles se sentem mais desconfortável. A tentativa de se alimentar faz com que eles se tornem mais cansados e a gente até faz a redução da consistência dos alimentos. A gente vai fazendo essa adequação, mas muitas vezes a gente não consegue de maneira eficaz. Constipação e diarreia, os pacientes eles sentem dor ao se alimentar, sentem dor por não conseguirem fazer as evacuações ou desconforto de desidratação por diarreia, e eles sentem medo de se alimentar nesses casos. Dor é um sintoma
tem um grande potencial na ingesta alimentar desses pacientes, eu acho que alguém aqui já deve ter sentido uma dor de alta intensidade, e a última coisa que você vai pensar é em se alimentar. Se você não consegue nem dormir, em alguns casos, imagine você conseguir se alimentar. Disfagia, né? Então, a gente tem que fazer essa adequação da ingesta, ou então, se por acaso não houver indicação de alimentação por sondas nasoenterais, até mesmo a interrupção, porque uma disfagia pode fazer com que o paciente ele seja até levado à UTI por broncoaspiração ou possa ir a óbito por essa broncoaspiração mesmo na enfermaria. E o rebaixamento de nível de consciência, o paciente não se alimenta. Já vi várias vezes algumas famílias, o paciente totalmente comatoso e a família colocando seringa com a água na boca do paciente para que ele fique hidratado. Isso é bem comum. Então, como eu disse, quando a gente faz o paciente se alimentar, receber uma nutrição, a gente não tem só o hábito de... A gente não é só o ato de colocar um alimento na boca. A gente necessita de todas essas funções funcionantes para que o nutriente que a gente ofertou seja metabolizado, absorvido por esse organismo. Tá? Então, quais são os aspectos que a gente tem que considerar no momento de ver a alimentação, a nutrição desses pacientes em fim de vida? Primeiramente, a gente tem que ver as condições clínicas desse paciente, essa funcionalidade do trato gastrointestinal, a presença dos sinais e sintomas, para a gente ver se manter essa alimentação ou essa hidratação se torna mais benéfica ou maléfica esse paciente, se por acaso também não é a alimentação que está provocando ou até mesmo piorando esses sintomas. A capacidade funcional, será que esse paciente tem condições de receber o alimento por via oral e ter a capacidade de deglutição? O estado psicológico. Às vezes, a gente também tem que observar que alguns pacientes eles ficam com a ingesta alimentar reduzida por conta de questões depressivas, então a alimentação se torna bem insuficiente, que a gente pode fazer um manejo psicológico por trás. A ingestão alimentar, como está essa ingestão, para ver se realmente ele necessita de algum outro suporte, ou se por acaso já está no basal limitado. A expectativa de vida, em primeiro lugar, sempre a autonomia do paciente, a gente sempre tem que conversar com ele, principalmente nas fases em que ele ainda tem a capacidade de responder por si, para a gente decidir coisas no futuro, muitas vezes não é realizado. E o estado nutricional desse paciente, alguns pacientes são melhor beneficiados de algumas intervenções, mas nessas fases mais finais, qualquer tipo de intervenção mais invasiva não traria um benefício a médio ou longo prazo, porque o paciente não teria esse tempo para conseguir essas metas. E sempre pensando, quando o paciente ainda não é mais capaz de responder por si, as questões bioéticas de beneficência e não maleficência, tá certo? Não é porque eu tenho um bom instrumento de trabalho que poderia ofertar os nutrientes que eu vou, já que não vai trazer benefício para ele no final, certo? Então, o INCA ele traz umas definições baseadas também nas escalas de performance para nos auxiliar nesse momento de decisão desses investimentos em terapias mais invasivas, terapias nutricionais mais invasivas. E ele considera que as escalas de performance, quando são inferiores ou iguais a 30, o paciente ele não teria uma expectativa de vida prolongada o suficiente para que a gente possa instruir qualquer tipo dessas terapias. E, então, não seriam benéficas, tá? Aí, ele considera, para as vias orais, as vias enterais ou gastrostomia por sonda nasoenterais ou gastrostomia, o PPS inferior ou igual a 30, o paciente já seria contraindicado de fazer qualquer tipo de intervenção invasiva, tá? Já para as nutrições parenterais, a partir de 50, a gente já seria contraindicado, visto que os benefícios não superariam os malefícios causados por essas terapias. Os riscos, né? Ele considera pela escala de Karnofsky também esse percentual de 30 pela contraindicação baseado nessa expectativa de vida que o paciente teria para essas intervenções. Então, foi uma tabela que eu vi num artigo que ele falava sobre
visualização dos profissionais frente a essa opinião de quem é contra e quem é a favor, justificando quais seriam os seus motivos de serem contra essas terapias mais invasivas. Isso aqui a gente estaria mais relacionado aos pacientes, sejam eles em terminalidade, em fim de vida, ou com uma perspectiva um pouco maior, tá? Baseado aqui, os pacientes em fim de vida, todos tenham quase que a mesma opinião contra a não efetividade dessas intervenções em relação à alimentação ou à nutrição. Ficaria a cargo da aceitação do próprio paciente. Então, aqueles profissionais que são a favor da terapia a suspensão da terapia nutricional, eles justificam que seria indicado a gente fazer essa suspensão porque a terapia nutricional ela é vista como uma modalidade terapêutica, ou seja, assim como eu posso suspender um medicamento, uma terapia dialítica, eu posso suspender as vias de alimentação também, porque são condutas de intervenções médicas. O prolongamento da vida seria um prolongamento da vida sem qualidade. É como eu digo para algumas pessoas no momento que a gente vai discutir no dia a dia. O paciente ele fica na questão de sobrevivência e não de viver, né? Ele está lá sempre correndo contra o tempo, mas ele não tem mais aquela qualidade que a gente espera dar ao paciente nessas fases finais. Falta de conforto e bem-estar. Muitos pacientes, algumas pessoas querem fazer contenção ao leito, eles não se sentem confortáveis com as sondas nasoenterais, submeter esses pacientes a cirurgias invasivas. Diminuição de sintomas relacionados à alimentação. Lembrando que quando eu alimento esse paciente que não tem mais a capacidade de digestão, ele vai ter mais diarreia, vai ter mais vômito, vai ter mais distensão abdominal. Seria uma futilidade terapêutica, visto que o paciente não mais se beneficia desse tipo de terapia, a pensamento de prolongamento de vida e um prolongamento de vida com qualidade. Seria uma morte sem alimentação não dolorosa, tá? Seria prática e confortável emocionalmente. Isso seria relato de pessoas que acompanharam vários pacientes nos seus momentos finais, relataram que os pacientes eles morrem sim de maneira confortável quando a gente deixa ele ir sem estar mexendo tanto nele, sem estar fazendo com que ele faça um acesso central, que vá a uma sala de raio-x para ver se a sonda está no lugar, dentre outras coisas. E a morte com terapia nutricional seria uma morte com alteração da morte natural. Seria assim uma distonase. A gente estaria sempre aumentando mais. As pessoas que são contra, elas justificam que suspender a alimentação seria vista como justificam que a alimentação é um cuidado básico, uma questão de amor e carinho. E quando eu tiro isso, eu tiro esse respeito ao paciente frente à alimentação. Os efeitos adversos da suspensão mais relacionados aos pacientes seriam a questão da xerostomia, fica com a boca seca, os pacientes ficam desconfortáveis. A ansiedade e sofrimento para o doente e para a família, principalmente para a família, que fica sempre muito angustiada em tentar alimentar esse paciente e não conseguir. E aí já pensa que, se o paciente não se alimentar, ele vai morrer. É sempre essa conversa, já ouvi essa frase 1 milhão de vezes. Diminuição de qualidade de vida associada a um impacto psicológico e físico. Lembrando que os pacientes... Já é uma controvérsia em relação vista com esses pacientes que dizem morrer de maneira mais confortável na ausência dessas terapias invasivas de alimentação. E, algumas vezes, até as vias orais, que é quando a gente estimula a via oral, alguns pacientes sentem mais disfagia e aí fica com aquele desconforto, tem medo de se alimentar e tudo mais. Seria essa a ideia de antecipação da morte, que se o paciente não come, ele morre, mesmo de frente a uma doença ameaçadora da vida. E alguns profissionais de saúde consideram a atitude eticamente reprovável, ou ficam com medo de repercussões e acabam mantendo, mas aí a gente tem essa questão de se basear cientificamente frente aos nossos pacientes, que são os nossos grandes construtores das nossas ideias. Quando a gente alimenta e quando a gente não alimenta, a gente vê, sim, que o paciente muitas vezes não é beneficiado dessas terapias. E a falta de formação legal e ética por parte de alguns profissionais de saúde fazem com que eles tenham medo de serem processados, alguma coisa desse tipo, por negligência médica. Mas, hoje em dia, nós já somos respaldados, né? Os médicos também já estão respaldados, quanto a essa questão de interrupção das vias de alimentação ou nutrição.
Pensando um pouquinho também em relação à hidratação, os estudos randomizados eles demonstram que a hidratação artificial de rotina ela não melhora o estado geral dos pacientes em fim de vida. Também não houve diferença nos scores de delírio e sintomas de desidratação. Não houve diferença significativa na sobrevida global desses pacientes. E não há evidência que a hidratação reduz o risco ou piora de fadiga ou também da questão de sedação. Além disso, a presença de acesso pode aumentar a agitação de alguns pacientes e levar a uma necessidade de restrições, quando faz a questão das contenções. A necessidade, especialmente em pacientes que apresentam delírio, tá certo? Eu já até foi também contraindicações de pacientes de fazer terapias interais mais invasivas por conta dos riscos que esses pacientes, sem essa questão de controle do seu status, para não trazer um risco a mais, como hemorragias, em caso de puxar acessos centrais, tá? Que já aconteceu também, puxar gastrostomías. Então, a oferta inadequada de líquidos, né, no caso seria a super oferta, tá? Uma oferta inadequada, além do que o paciente necessitaria para esses momentos finais, ela provocaria mais vômitos ou diarreia devido ao aumento dos fluidos no trato gastrointestinal. A angústia respiratória também, por conta desses pacientes que já estão debilitados na sua função respiratória, incluindo a sensação de asfixia e afogamento, tá? Devido ao aumento de líquido pulmonar. E o início ou agravamento de um edema periférico. É muito comum, os estudos mostraram o aumento dessa questão de edemas periféricos. Pode piorar a questão de derrames pleurais e secreções brônquicas secretivas, ou seja, nessas fases finais em que a homeostase não está tão adequada, traria mais riscos ou traria mais desconforto para esse meu paciente do que benefício. E essas questões que a gente tem que tratar diariamente na hora da gente decidir quanto ofertar esse paciente e se ofertar. E um valor que seria considerado tolerável para esse paciente seria uma oferta de ingesta líquida hídrica, seja ela por via oral também, inferior a 1.000 ml por dia. Tá? Esse foi um estudo que foi feito em 2016, acredito, 2005. Um estudo observacional com 226 pacientes terminais com a malignidade abdominal e evidências clínicas de desidratação. Então, 59 pacientes receberam hidratação até 3 semanas de vida, comparados com aqueles pacientes que não foram reidratados. Foi observado que aqueles que receberam hidratação, eles tiveram menos deterioração sintomática, 14 versus 35, respectivamente. Porém, os pacientes que foram submetidos a essa reidratação, eles apresentaram incidência maior de edemas, ascite e derrame pleural. Ou seja, tem que sempre se colocar na balança. Tá? Quando a gente observar que os malefícios estão sendo superiores, a gente tem que ponderar nas nossas condutas. E algumas conclusões é que não há evidência científica que prove que a nutrição artificial em fases terminais tenha qualquer utilidade no que toca ao aumento no tempo de vida ou que melhore a sua qualidade. Certo? E mesmo na ausência de benefício, acaba sendo utilizada por razões culturais ou religiosas. Somente no Oriente Médio é a questão que não se aceita essa terminalidade, então é uma dificuldade muito grande. Os dilemas em relação à nutrição e cuidados paliativos, quando iniciar, manter ou suspender a oferta, não é apenas uma decisão clínica, tá certo? Devido ao seu impacto psicológico e sociocultural. Então, a gente sempre tem que conversar, seja entre profissionais, seja com o familiar, seja com o paciente. Já que o nosso grande objetivo é o conforto dele. Então, não tem que ser só baseado no que as referências me dizem. Se, por acaso, as referências me dizem que traz desconforto, mas para ele se torna confortável, a gente tem que considerar. E, em fases terminais, deve sempre privilegiar muito mais a qualidade de vida do doente através de medidas de controle de sintoma, o que leva a um melhor conforto e bem-estar. Devido à falta de formação de alguns profissionais, como eu já falei naquela questão dos contras a favores, fazem com que algumas condutas sejam vistas de maneira com reprovação. Tá? Então, assim, eu sou uma nutricionista que acompanha vários alunos, várias pessoas em formação, e muitas vezes a gente debate isso. Eles não aceitam a questão da suspensão, ou vêm também daquela mesma forma. É tentar contra a vida, né? E não trazer um benefício até o dia da sua
terminou no seu fim. Deve-se sempre considerar os benefícios e os malefícios, sendo importante que as vantagens sempre superem as desvantagens. E quando não iniciar ou suspender uma terapia nutricional ou uma hidratação artificial, não implica em abreviação do fim de vida, mas reconhecer que a saúde do paciente não pode mais ser restaurada e que chegou ao fim, na fase final, e que precisa ser acolhido. Compreender procedimentos inúteis ou indesejáveis são violações à dignidade dessa pessoa. Tá? E o ponto principal da nossa equipe, eu acho que é a comunicação, seja ela de lá do nosso hospital ou qualquer outra que trate de saúde do ser humano, é a comunicação, seja não só entre profissionais, mas com todos da equipe, certo? E o sofrimento humano só é intolerável quando nem cuida, certo? Eu queria agradecer ao pessoal da comissão, tá, pelo convite, e também parabenizar pela escolha dos temas, sempre polêmicos, e que bom que a nutrição esteve aqui, já que traz um impacto tão grande nesse paciente, nessas fases terminais, não pela sua presença, muitas vezes, mas sim pela ausência, né? Muito obrigada. Bom, bom dia a todos. A nossa ideia aqui, para esse segundo momento, foi mais trazer uma contextualização após essa apresentação inicial de Laís e trazer alguma dinamicidade e alguns exemplos com os quais nos deparamos diariamente em nossas práticas diárias. E aí, vamos imaginar uma paciente, 53 anos, a senhora Silva, professora, casada e sem filhos, né? E ela se apresentou à emergência com epigastralgia. Já não se sentia bem, notando redução da apetite e desconforto abdominal. Uma sensação de plenitude pós-prandial e perda ponderal de aproximadamente 4,5 quilos. Infelizmente, nesse primeiro momento, não foi dada a orientação de que ela fosse investigada a nível ambulatorial e, infelizmente, a gente sabe que nem sempre é um processo rápido. Então, demoraram-se meses até que ela conseguiu uma avaliação e, nesse momento, ela já tinha uma perda ponderal maior, já estava mais fragilizada num processo mais avançado da doença. Quando, finalmente, teve um diagnóstico de um adenocarcinoma pancreático, já metastático, metástase hepática, e, finalmente, que é o que a gente vai focar agora, nesse primeiro momento, a síndrome da caquexia anorexia neoplásica refratária. Houve uma piora funcional, que geralmente se associa à síndrome, e, infelizmente, não foi possível iniciar um tratamento modificador de doença. Foi encaminhado ao especialista, em cuidados paliativos, que explicou sobre o prognóstico e deu algumas orientações de aspectos dietéticos. E tudo isso para trazer essa síndrome, que, infelizmente, ela é subdiagnosticada e, portanto, subtratada, e que a gente consegue entender mais facilmente, né, o termo anorexia, que nos denota simplesmente a redução do apetite, né? Mas o caquexia, como síndrome, às vezes nos confunde, porque a gente sempre tem na imagem aquele paciente caquético, aquele paciente muito emagrecido, muito consumido, né? E, em relação ao termo, ele tem sua etimologia, ele é grego, que significa cacos, mal, ruim, e exis significa apresentação. Então, o termo caquexia significa que o paciente está numa mal condição, numa mal apresentação. E Hipócrates, já lá cerca de 400 a.C.,
já trazia esse termo naqueles pacientes moribundos, onde era evidente principalmente aquela perda ponderal. E é importante a definição, como está lá, embora exista mais de uma definição, eu acho essa mais completa, e diz que a síndrome caquexia-anorexia é uma síndrome metabólica complexa associada a uma doença subjacente. E aqui a gente extrapola para as doenças oncológicas, já que a gente pode, em doenças infecciosas, a exemplo da AIDS, em doenças orgânicas, em disfunções orgânicas, insuficiências cardíacas, insuficiências pulmonares, no próprio paciente DPO-cítico, podemos encontrar essa síndrome relacionada a essas patologias subjacentes. E a principal característica é essa perda muscular. Atentem que não necessariamente essa perda muscular ela se associa à perda de massa gorda. Geralmente é uma perda muito mais de massa magra, uma perda de músculo do que necessariamente de tecido adiposo. E a característica é a perda ponderal em adultos. A caquexia ela não pode ser totalmente revertida pela terapia nutricional convencional, conduzindo ao comprometimento funcional progressivo do organismo. E são 3 os estágios mais clássicos da caquexia. Nós podemos considerar pré-caquexia, que seria aquela perda involuntária de cerca de menor do que 5%, e aqui a gente já tem um indivíduo que é o que a gente quer identificar o mais precocemente possível para que possa haver uma intervenção. Finalmente, aquele indivíduo caquético, onde há uma perda de peso superior a 5%, ou se a gente considerar um IMC menor que 20, baixa uma perda ponderal de cerca de 2%, e uma redução da ingestão alimentar. E aqui a gente encontra também um processo inflamatório intenso. E a caquexia refratária, que é aquela que a gente tem mais representação no nosso dia a dia, que é um estado intensamente catabólico, que, infelizmente, esse paciente não responde ao tratamento antineoplásico e, geralmente, ele tem uma baixa funcionalidade, como Laís trouxe, menor que 50, 40, e a sobrevida também é impactada. Infelizmente, a gente só lembra de caquexia neoplásica nesse momento, mas aqui já foi. Aqui a gente não tem como reverter esse quadro. Quando eu digo que pré-caquexia e caquexia são reversíveis, são potencialmente reversíveis, eu tenho que falar junto que são parcialmente reversíveis. Quando eu estou no estado de uma caquexia refratária, que há um extenso catabolismo, infelizmente, eu não posso mais reverter esse quadro. E por isso que, muitas vezes, ela é subdiagnosticada e subidentificada, porque há uma crise global, na verdade, de uma pandemia de obesidade. Muitas vezes, esse paciente gordinho, ele já pode ser considerado um paciente caquético. E quais seriam as manifestações clínicas e algumas alterações metabólicas que podemos observar? Anorexia, vai haver uns sinais de gastos energéticos aumentados, mesmo paciente em repouso. Então, ao final do dia, esse paciente geralmente tem um déficit de calórico de cerca de 300 a 400 quilocalorias dia, pelo menos. Fadiga, que pode estar associado a elevados níveis de PCR. Transtornos depressivos, que pode se associar à atividade elevada do DHL. Saciedade precoce, que a gente chama de gastroparesia, da caquexia, que pode se relacionar a uma redução da albumina sérica. Tem funções reduzidas, funcionalidade reduzida pelos baixos níveis hormonais. E aqui, essa complexa figura é só para dizer que essa síndrome ela envolve várias vias. Infelizmente, quando tem várias vias, um tratamento adequado, um tratamento efetivo, geralmente não é a realidade. Mas lembrando que ela tem vários processos inflamatórios em sua cerne, com liberações de citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1, 6, fator necrose tumoral, entre outros, e envolve vários órgãos sólidos. Hepático, há uma proteólise, a nível muscular, aumento da proteólise, há uma síntese de proteínas de reação rápida, você tem uma questão gástrica envolvida, até a nível do sistema nervoso e cortical, hipotalâmico, na realidade. E é importante a gente diferenciar a caquexia oncológica da privação alimentar da fome, porque são duas fisiopatologias diferentes, e se a gente tiver claro para a gente pode explicar isso ao paciente.
Não vou falar de todos, a gente vai se deter à extensa proteólise que ocorre na caquexia neoplásica, enquanto é menor na privação alimentar. A lipólise não necessariamente estará sempre associada, a gente observa até em períodos prolongados de jejum uma maior lipólise. E a resposta natural ao organismo ela também não está presente, onde a gente observa reduções nos níveis de GH, testosterona, e como a gente falou no início, que é uma condição pró-inflamatória importante, a gente pode observar os níveis elevados de cortisol. Falar alguns aspectos breves do possível tratamento, porque aqui, muitas vezes, é um sintoma frequente que traz um estresse emocional muito grande ao paciente e aos familiares. Se eu tenho um paciente que tem um PS que permite isso, que é uma funcionalidade, um status performance que permite, nós dispomos de um arsenal de medicações que, infelizmente, frustra, a resposta dele é muito pequena, muito aquém do que a gente gostaria. As duas que têm maiores evidências são o acetato de megestrol, que é um progestágeno sintético, e eles têm efeito muito reduzido sobre o ganho poderal, somente cerca de 25% dos pacientes, e também sobre o aumento do apetite, né, esse efeito orexígeno. E tem todas as complicações de desse tratamento hormonal nesse sentido, desde fenômenos trombóticos, hiperglicemias, hipertensão, entre outros. E, inclusive, há estudos que relatam um aumento da taxa de mortalidade. E a sua efetividade ela é dose relacionada. De livro, eles trazem uma posologia de 160 a 1.000, ou seja, 1,6 gramas ao dia, né? Do acetato, e se você for outra terapia alternativa hormonal, medroxprogesterona, você pode iniciar com 1 a 5 gramas. Eu, particularmente, não tenho nenhuma experiência com essa medicação, não sei se outros serviços podem contribuir depois para a discussão, que talvez tragam o uso dessa medicação. Mas eu acho que o que fica para a gente no tratamento, ou na possibilidade do tratamento dessa síndrome, são o uso dos corticoides. Doutora Zilda, eu lembro claramente dela dizendo que o corticoide leva o paciente andando, né? Então, isso marca muito, e, de fato, assim, são vários os aspectos que o corticoide tem em seu contexto nos cuidados paliativos, né? E, especialmente no nosso foco de hoje, ele traz um aumento na sensação de bem-estar e qualidade de vida e tem uma ação orexígena, ele abre um apetite, mas não necessariamente significa ganho de peso ou muito menos em funcionalidade. Mas ainda tinha alguma funcionalidade. Então, é possível a gente tentar um tratamento sintomático, né? Mas, infelizmente, houve piora do quadro clínico e foi encaminhada à emergência, onde estava sendo acompanhada por piora da redução da ingesta alimentar e funcionalidade, bem como do estado nutricional e desidratação. Um dos filhos solicitou que fosse iniciada a soroterapia para que ela melhorasse e ficasse forte para fazer o tratamento, bem como a passagem de uma sonda, já que não pode ficar sem se alimentar, pois iria enfraquecer mais ainda. São discursos que, infelizmente, se repetem, como o Laís trouxe no primeiro momento, são vários os fatores que nos levam a crer, né, nessas afirmações. Mas, como a gente vai ver, nenhum desses aspectos pode ser melhorado, pode ser revertido num contexto de uma doença avançada, oncológica ou qualquer outra. Por isso que eu me deti, principalmente por esse mecanismo da síndrome da caquexia e anorexia. Então, as evidências demonstram que a nutrição parenteral raramente altera o curso da doença. Há alguns pequenos estudos que trazem que há evidência que suporta essas vias alternativas, né? E quando a gente está falando de hidratação e nutrição artificial, a gente está falando de vias alternativas. Nutrição que não pela boca, seja a via enteral, através de tubos, sondas, ou parenteral. E hidratação também da mesma forma, seja por uma via endovenosa, subcutânea, ou até a via retal, que é possível. Então, assim, os estudos eles são bem claros e contundentes em afirmarem que não há melhora. E aqui eu sempre trago para a família o seguinte, que geralmente eu faço uma comparação com a fábrica, porque se você tem uma fábrica onde você pode ter até a matéria-prima, mas se você não tiver quem manufature aquele produto, não vai haver uma finalização desse produto.
Então, aqui, por mais que a gente dê uma alimentação, dê substrato, infelizmente o organismo não é capaz de juntar e concluir esse produto, digamos assim. E aqueles que... E esses estudos, geralmente, que trazem alguma evidência, eles não são estudos robustos metodologicamente. Porém, assim, a gente está falando no contexto do paciente oncológico, né? Há alguns estudos com outras doenças que ameaçam a vida, a exemplo da esclerose lateral amiotrófica e do estado vegetativo persistente, que o uso de nutrição artificial por via sonda ou via gastrostomia traz um aumento da sobrevida de meses a anos, né? E aqui a gente pode entender pelo próprio processo do adoecimento em relação das doenças de base, né? Porque aqui não há necessariamente não há um intenso processo de caquexia e anorexia. Em relação à hidratação artificial, esse talvez seja o estudo mais emblemático e que, metodologicamente, assim, bem consistente, que ele pegou 2 grupos, né? Um grupo placebo com 100 ml de soro fisiológico e um grupo controle com 1.000 ml. E em ambos os grupos era um estudo cegado, né, tanto para o paciente quanto o pesquisador, multicêntrico e randomizado. E o objetivo era avaliar alguns desfechos, ou seja, primário era em relação aos sintomas de desidratação, que tem um score, que ele considera fadiga, mioclonia, sedação e alucinação. Então, o grupo placebo recebia 100 ml durante 4 horas, bem como o grupo controle. E houve uma melhora significante dos 2 grupos, né, no 4º e 7º dia. Porém, não houve significâncias estatísticas entre eles, né? Ou seja, houve melhora nos 2 grupos. E o que é que pode justificar isso? Que, na realidade, o fato do paciente ser visitado mais vezes, aquele pesquisador ter ido lá, ter tido esse contato, pode ter tido um efeito placebo sobre essa percepção. Mas ele é bem claro em dizer que não houve diferença significativa em relação à sobrevida. E aqui está, 2013, e a conclusão dele é ótima, porque é só uma linha, né? Que a hidratação de cerca de 1 litro por dia não melhora sintomas, não melhora a qualidade de vida, ou muito menos sobrevida quando comparada com placebo. E aí a gente poderia pensar em alguns outros aspectos, como, por exemplo, que a gente associa muito à desidratação e hipovolemia, como, por exemplo, a sede. Só que sede num paciente oncológico, ele é um indicador inespecífico do estado hídrico dele, né, do status hídrico dele. E as evidências, as relações são muito modestas, né, não são relevantes. Era muito melhor a gente, em vez de ir com o paciente em finitude, em processo de fim de vida, em vez de hidratá-lo, porque ele está referindo sede, a gente vê algumas outras medicações que poderiam ser suspensas. A exemplo de anticolinérgicos e, naturalmente, intensificar os cuidados com a boca, através de saliva artificial e outras maneiras que nós dispomos. Não há nenhum impacto comprovado acerca da hidratação no aspecto do delírio, porque a gente poderia justificar que o delírio, uma das causas que pode cursar com o delírio é a desidratação. Mas, geralmente, aqui ele é multifatorial. E os estudos não trazem nenhuma evidência de que haja essa melhora em relação ao tempo de delírio ou à sua incidência. Outro sintoma comum que a gente associa a um estado de desidratação é a sedação e a tontura. Muitas vezes, a própria sedação ele se relaciona mais com o acúmulo de medicação, a exemplo dos metabólitos, dos opioides, que, via de regra, está presente na prescrição de um paciente, ou de benzodiazepínicos como outro, do que a própria desidratação. E, que tem alguns estudos que associam a hiperosmolaridade, medida através de exames com sonolência, mas que não há uma comprovação científica que melhora do sintoma, incluindo a sedação com a administração de fluidos endovenosos. E, em relação à sedação, o que a gente observa muitas vezes é que a gente sabe que o paciente desidratado há uma diminuição da função renal e, muitas vezes, esses metabólitos que são neurotóxicos acabam se acumulando. E é possível você minimizar isso, minimizar mioclonias, hipersedação, entre outras coisas,
na verdade, tendo uma impressão, uma atenção para espaçar mais algumas medicações, né? Você, em vez de usar em período X, ou diminuir a dose em 20% a 25%, ou espaçar um pouco mais. Bom, esse foi um contexto mais do paciente oncológico, né? Aí eu queria trazer um paciente demenciado, né? O seu João, 83 anos, doença de Alzheimer em fase terminal. E aí ele vem piorando com perda ponderal e dificuldade de manter o estado hídrico satisfatório. E aí seu filho, né, geralmente os familiares, sempre preocupados, eles solicitam à equipe de saúde que seja passada uma sonda, seja via endoscópica ou não, enfim, que se resolva e dê uma maneira para que haja manutenção dessa via alternativa, né? E é muito comum, estudos dizem que cerca de 1/3 dos pacientes, eles são, em instituições asilares, eles têm essa via alternativa como proposta. Mas não há nenhuma evidência de que a via alternativa em pacientes dementados com demência avançada reduz a mortalidade, melhore funcionalidade, reduz a incidência de broncoaspiração ou lesões por pressão, como normalmente a gente poderia imaginar. Muitas vezes é piora de alguns sintomas, inclusive levando a delírios, né, por uso desses dispositivos. A broncoaspiração não diminui, porque a própria aspiração de saliva continua a aspiração de conteúdo gástrico, e muitas vezes, quando a gente tem uma via alternativa, a gente acaba dando um maior volume dietético, né, o que pode até, pela lentificação, a gastroparesia, propiciar um aumento da broncoaspiração, e a gente poderia imaginar que diminuiria a incidência ou recuperariam as lesões por pressão. Mas, muitas vezes, esse benefício esperado, eles são suplantados pelo decúbito prolongado ou por exemplo, o paciente tem aquela incontinência, faz uso de fralda, então isso tudo não é superior enfim, não traz nenhum benefício. Então é isso, né, que não prolonga a vida, né, não tem benefício, e geralmente nós médicos e a equipe de saúde como um todo tende a superestimar os benefícios em relação aos malefícios dessas intervenções. A gente nunca para pensar que pode haver uma complicação, que cerca de 3% a 4% dos procedimentos através de vias endoscópicos de posicionamento de gastrostomia, eles trazem complicações, por vezes fatais. Imagina uma cirurgia mais invasiva. E quando há estudos que constatam, né, que há um aumento poderal, qual é o impacto disso na funcionalidade, no dia a dia daquele paciente e daquela família, né? E muitas vezes esse ganho ponderal é às custas de líquido, já que a gente sabe que se eu não tenho uma atividade física, um exercício resistido, o músculo ele não tem um ambiente para se perpetuar, para hipertrofiar, pelo contrário. E os problemas, né, que Laís mencionou em relação a uma hipervolemia, que desde dificuldade de controle de secreção, cialorreia, broncorreia, diarreias, mal-estar inespecífico, vômitos, náuseas, tudo isso se associa geralmente podem se associar a essa hidratação artificial. E quais que seriam as estratégias para a gente manejar esses sintomas e ajudar os familiares, né? Sempre a comunicação, né? Deve uma comunicação clara, empática, sincera. É a melhor maneira de a gente orientar essa família, conversar com esse paciente. Uma dieta de conforto que tem vários objetivos. E por dieta de conforto a gente entende aquela que é o que o paciente aceitar até o momento que ele aceitar. E a gente tem que ficar tranquilo com isso, porque esses processos de adoecimento, o paciente não está morrendo por falta de comida, ele está morrendo pela doença. É muito diferente, uma diferençazinha que faz, enfim, toda a diferença, né? Quando a gente entende esse fluxo de causa e consequência, faz diferença. Conhecer os hábitos e preferências do paciente, fracionar a dieta e reduzir volumes, proporcionar um ambiente agradável, uma apresentação satisfatória e evitar, muitas vezes o paciente tem um paladar que fica um pouco mais sensível, às vezes é uma rejeição para alguns tipos de alimentação, principalmente com carnes, segundo a literatura. Então a gente, enfim, sempre preservar aquilo que o paciente
gosta e aceita. E concluindo, né, para pacientes oncológicos, lembre que aqui a gente está especificamente falando desse perfil de paciente. Se a gente extrapolar para outros, a discussão ficaria bem mais extensa, né? Então, não há indicação de nutrição artificial, bem como de hidratação artificial, particularmente na hidratação para aqueles na doença oncológica avançada. Essa decisão de suspender ou manter, eticamente, elas são a mesma, estão no mesmo balaio ali, seja suspender ou manter uma dieta, uma hidratação ou qualquer medida suportiva de prolongamento de vida. Então, eu posso, sim, suspender uma dieta, mas desde que sempre levando em consideração as preferências dos pacientes e familiares e os objetivos de cuidados individualizados. E uma comunicação clara e empática geralmente é a chave para a tomada de decisão. Quando você explica para o paciente que aqueles benefícios que ele poderia esperar não existem, eles aceitam, já que todos nós queremos sempre o bem do nosso paciente e do nosso ente querido. E aqui eu queria trazer essa mensagem do padre Fábio de Mello, antes de concluir, que nem sempre o mais é sinônimo de adição. Eu perguntei a ele disse que não ia cobrar, não. Isso aqui, para quem não... a imagem, né, que para mim foi a definição, foi a atualização de dieta de conforto. Né? Então, vou passar para cá que o padre Fábio de Mello está sem nada. Então, aqui, para mim, foi a atualização da definição de dieta de conforto. É aquela dieta que respeita a preferência dos pacientes e traz dignidade nesse processo, né? E nem sempre nem sempre uma sonda, uma gastrostomia é sinônimo de adição. Recuar é tão necessário quanto ir adiante. Diminuir as expectativas pode nos ajudar a entender melhor a realidade. A vida é sempre boa, mesmo sendo imperfeita. E eu queria também agradecer ao convite e esse momento bem significativo para nós estar discutindo esse tema, né? E é isso. Obrigado. E aí, excelentes explanações, como eu disse, de assuntos bem polêmicos. Quem quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu sabia que ela não ia se controlar. Eu estava aqui me coçando. Na verdade, eu queria fazer um comentário, se vocês quiserem, né, falar da prática de vocês. Principalmente a síndrome anorexia caquexião, um tema que eu sou bastante próxima, eu tenho trabalhei no doutorado e tudo mais. E, como cuidado paliativo, a gente tem as duas pontas, né, o paciente e a família. Queria trazer um pouquinho o aspecto da família, né, nesse contexto, porque a alimentação, a comida, para a gente, ela é muito mais do que nutricional, ela é social. Então, a gente se reúne para comer, a gente tem ali o coffee break. Nessa semana, na organização do simpósio, estava a conversa, meu Deus, e o coffee break, o que é que a gente vai fazer? Então, os bons momentos da nossa sociedade, eles estão relacionados sempre ao alimento. E aí, o paciente, como vocês bem colocaram, na fase final de doença, ele não vai ter necessidades nutricionais, ele não vai ter absorção, ele não vai ter, ele já está com uma síndrome instalada que é irreversível, mas a gente vai ter uma família, que eu sempre costumo dizer que é um doente sem doença, porque ele acompanha todo o processo de adoecimento, ele se interna junto, ele dorme na cadeira, ele vai a todas as consultas, mas ele não tem uma doença no seu corpo. Então, a gente tem ali aquele familiar que olha para o paciente e diz, nossa, olha como ele está definhando. Lute. Né? Você precisa se esforçar. Né? Eu fiz essa comida com tanto carinho para você e você está renegando, você está rejeitando os meus cuidados. E começa a ter aquela pressão, né? Porque mãe, quando a gente fica doente, é sopa, é não sei o quê, tem hora que você toma abuso, tem certas coisas, tem tal de suco de caju, que eu tenho um abuso de suco de caju até hoje. De tanto que minha mãe fez eu tomar uma vez suco de caju, por causa da vitamina C. Então, assim, e aquilo vai criando mais ainda uma aversão
ao alimento naquele paciente, porque ele não consegue deglutir, ele tem interleucina que está dizendo que ele não tem, ele tem via que está sendo estimulada, tem o próprio tumor que está produzindo substâncias que são anorexígenas. Então, eu queria saber como é que vocês, na experiência, vocês lidam com isso, o paciente, a família está pedindo para sondar, que está pedindo para alimentar, que está dizendo que ele está magro, e o paciente que não quer comer, que não quer se alimentar. Assim, na experiência de vocês, como essa situação se dá? Bom, a gente faz as visitas diariamente aos pacientes e várias vezes a gente vai acompanhando a regressão dessa ingesta. Alguns pacientes já chegam no hospital, eu já pergunto, porque sempre tem aquele mito de a comida do hospital, o paciente come menos. Todo mundo fala mal da comida do hospital. Então, eu procuro saber também como é que vinha de casa. Se eles já vêm com a ingesta reduzida, eles já vão começando a compreender que é algo do paciente, né? E, atualmente, eu fico muito mais segura para falar com a família em relação a esse não benefício de superalimentar o paciente conforme a sua realidade atual. Porque, às vezes, eu não consigo atingir 100% do que ele precisa, mas consigo atingir o suficiente, digo assim, do que ele precisa, as recomendações diriam, mas é o que ele está tolerando agora. E eu me sinto mais confortável agora para falar com a família sobre a questão de absorção, de que vai trazer mais malefícios do que benefícios, mas ainda assim é difícil falar para eles, assim, ou é difícil para eles compreenderem, porque a gente ainda hoje, por exemplo, estamos aqui discutindo sobre isso. E olha que não são nem pessoas ligadas a gente. Imagina você ver sua mãe, seu filho lá querendo alimentá-lo e não conseguir. Mas aí é aquela história que eu digo, que alimentar é diferente de nutrir. Se, por acaso, a alimentação, em alguns aspectos, trouxesse vida eterna, pessoas que se alimentaram até o seu último dia de vida não teriam ido, né? Então, a gente tem que entender como é algo que o corpo vai diminuindo suas funções. Então, às vezes, eu não tenho mais essa possibilidade. Aí a gente já pensaria, para quem está um pouco mais informado em relação às vias de acesso, pensaria na nutrição parenteral, mas ainda assim os nutrientes não trariam esse suporte para manter esses órgãos eternos. E é muito mais conversa. Eu acho que fica muito mais fácil. Eu digo para os alunos que vão para o hospital que não se faz cuidados paliativos sem falar, comunicar e, às vezes, trazer a realidade, como eu disse, nem sempre perfeita, né? Como o Fábio Melo falou, nem sempre perfeita. Então, não tem como você simplesmente chegar e conta todos os princípios que a gente ouviu a vida inteira. Porque se a gente conseguisse simplesmente colocar na cabeça que ele não traz mais benefício, seria uma evolução, né? A nossa mentalidade que a gente ainda não, infelizmente, não conseguiu atingir. E eu acho que o básico é você pensar se o que o paciente necessita nesse momento é paz, é conforto, ou é tentar até o último dia de vida, que a gente já teve também pacientes que eu quero me alimentar até o meu último dia de vida, eu não quero morrer. Eu sempre pesar uma balança, ver o que realmente priorizar o conforto dele e o benefício. Isso, e também muitas vezes tem a fala, né, além do familiar, tem a fala do próprio que ele traz do médico, que o médico fala, olha, você tem que comer, porque só assim eu vou poder lhe tratar. E o quanto isso é traumático, tóxico para o paciente, né? E, primeiro, para a gente poder dar essa orientação, eu entendo que tem que haver convicção desse processo. Se eu entendo e tenho a certeza que isso é melhor para o meu paciente, eu vou conversar, vou dar exemplos, ele fala, ele tem que lutar até o final, mas você pode retrucar que, infelizmente, nem todas... Perdão. Os telefones tocam nas horas mais inconvenientes, é assim. Bom, perdão. Se tem que lutar até o final, você tem que deixar claro que, infelizmente, nem todas as lutas podem ser vencidas, né? Então, assim, o que isso é também relativo, né? Entender para aquele familiar, para o paciente, qual a importância, qual a simbologia daquela alimentação e, se possível, a gente conseguir fazer com que esse paciente, com o familiar, conversem sobre isso em casa, tenham diretrizes antecipadas de vontade,
o que é que eu desejo para mim num momento como esse, e sempre uma decisão compartilhada e respeitando a autonomia do paciente. Quando não mais ele puder interceder por si, o familiar, através de um julgamento substituto. Não o que eu, familiar, penso que seria bom para mim, mas o que é que meu ente querido pensaria e gostaria para si nessa situação. E sempre comunicação. Também eu acho que a gente consegue, por mais difícil que pareça, consegue destruir alguns mitos e dar um suporte adequado. Eu vi uma vez num congresso de cuidado paliativo, você falou, eu me lembrei, uma mesa falando exatamente sobre nutrição no fim da vida, e fizeram uma pergunta na plateia para a mesa, se a dificuldade maior que eles tinham com relação ao entendimento a respeito do não benefício na fase terminal de doença, com relação à alimentação e, portanto, a não indicação de sondas e de alimentação parenteral, se a maior dificuldade era com a família ou com os outros profissionais da equipe de saúde. E foi unânime que seriam com os outros profissionais da equipe de saúde. É fácil a gente lidar, e eu acho que é por isso que esse momento é tão importante, porque a gente está cheio de profissional de saúde aqui, é fácil a gente lidar com pessoas que trabalham com cuidado paliativo, que são treinadas, né, com cuidado paliativo. Mas a gente, na maioria das vezes, a maioria dos profissionais, eu já tive uma experiência, por exemplo, na enfermaria, que o paciente tinha uma verdadeira paixão pelo cirurgião que operou ele. E ele tinha uma sonda nasointeral e a gente queria tirar a sonda dele, porque naquele momento a sonda já não tinha mais benefício. E aí ele disse que só tirava a sonda quando o cirurgião dele viesse. Eu tive palpitação, né? E aí o cirurgião veio. E quando o cirurgião veio, disse que absurdo. Como é que vocês estão querendo tirar a sonda do doente? E ele vai comer como? Não, de jeito nenhum que não tira, acabou. Ele morreu com a sonda, né? Então, assim, às vezes é a sua colega nutricionista, né, que não tem formação em cuidado paliativo e que depois que você passa uma semana conversando com a família, ela vai chegar e vai dizer assim, mas como assim ele está 3 dias sem comer? Não passaram a sonda? Né? E aí... que aí você passou uma semana conversando, fazendo aquela família entender que a alimentação naquele momento, por tudo isso que já foi dito amplamente aqui, né, a alimentação não tem mais lugar nessa fase final de vida, só traz mais malefício do que benefício, não se transforma em 1 grama de proteína, não melhora a qualidade de vida, não melhora a funcionalidade. Pelo contrário, vai trazer mais náusea, mais vômito, mais flatulência, mais dor. Não tem benefício, por tudo isso, os estudos todos mostram, foi bem colocado aqui. Mas aí você passa uma semana conversando com essa família, e a família entende, porque a família, quem mais ama o doente é a família. Se você consegue ter uma comunicação adequada, como a Davi falou brilhantemente, uma comunicação clara e empática com essa família ama essa pessoa, ela vai entender que a alimentação não traz benefício, ela vai aceitar. Como a gente sai da zona de conforto e a gente entra naquela zona que é a zona do medo, porque a zona de conforto da gente é alimentar, aí no outro dia a família vai estar de novo ansiosa. Você vai ter que conversar de novo. E você vai conversar de novo. É por isso que a gente tem que ter essa noção tão clara, porque é muito mais fácil, mais rápido dizer assim, passa uma sonda. Porque aí em 5 minutos você resolve, a família se acalma, todo mundo se acalma, você vai embora mais rápido para casa, né? Mas quem é paliativista não faz isso. Se senta, conversa 40 minutos, né? Atrasou 40 minutos do dia, e aí convence que não é bom passar a sonda. E aí, quando chega no dia seguinte, você tem que conversar de novo, porque a pessoa se convenceu, mas ela saiu da zona de conforto, e aí ela volta para a zona de conforto, e aí você conversa de novo, e aí você não passa. E aí, quando nesse meio do caminho a nutricionista passa e diz assim, 3 dias sem comer, como assim? Aí destrói tudo de novo, né? Posso fazer uma sugestão? Queria fazer uma sugestão. E eu estou falando a nutricionista, mas não é só nutricionista, não. Às vezes é o cirurgião, né? O fisioterapeuta. Provavelmente é interessado e acessível. Aí eu faço um convite aos médicos de família e comunidades paliativistas para que a gente fizesse assim, podcasts curtos. Arthur, o rei dos podcasts é Arthur. Porque assim, a gente precisa convencer os profissionais de saúde que, como diz Juan e Mercedes, são 2 médicos de família, eles dizem que os corpos encontram uma forma de morrer. Mas os profissionais não aceitam. Então, talvez podcasts curtos a gente pudesse distribuir para outros profissionais, em grupos, porque as pessoas não saem no sábado, que não têm sensibilidade a esse tema, para ouvir as excelentes colocações aqui. Então, fica uma provocação aqui para Arthur. Ótimo, acho que é ótimo. Arthur vai fazer o podcast, né, Arthur?
Mais um, né? Porque ele já fez vários. Ele agora vai fazer esse de alimentação, que ele é importante. Na verdade, a NCP está até fazendo esses podcasts, em breve serão lançados. A gente está fazendo uma série de, se não me engano, 100 podcasts de assuntos assim, para poder, justamente com essa ideia de disponibilizar. Isso, disseminar a informação, né? E os pacientes agradecem. Eu estava ali conversando com o Eric agora há pouco, quando o Davi colocou lá que na esclerose lateral amiotrófica há benefício não, né? Há comprovação de que a alimentação artificial pode trazer mais meses ou anos de vida, né? E a gente estava conversando ali se isso não é o prolongamento da doença ou o prolongamento do processo de morrer, né? E eu digo, assim, eu tenho muito medo de ter uma doença neurodegenerativa de qualquer natureza, que eu acho que é o pior jeito de morrer. Eu quero morrer aos 80 anos de uma morte súbita, de um infarto fulminante. Mas, se isso não for possível, eu ainda prefiro o câncer, porque quando a gente vê aquelas curvas de morte ali, ou uma falência sistêmica, ou um câncer, mas uma doença neurodegenerativa não, por favor, né? Mas, se eu tivesse uma doença dessa, na hora do diagnóstico, enquanto eu ainda tiver lucidez, eu assino todos os papéis e registro em cartório, que ninguém me alimenta quando eu não puder mais comer e que ninguém me bota para respirar quando eu não puder mais respirar, porque isso significa que chegou no fim, né? E a gente tem essa mania, né? E é uma coisa que a Érica falou ontem, que eu já disse a ela que eu vou levar para a minha vida, é que a gente não enxerga a generosidade da morte. E a morte é generosa, né? E tem uma hora que ela chega, que quando ela diz... Quando a pessoa... Você falou ontem isso muito bem também. Quando a pessoa deixa de comer, significa que a doença já evoluiu a um ponto, tanto que a gente sabe que na demência a última função que a gente perde é a deglutição. Então, quando chega lá, significa, chegou no fim. Chegou no fim, né? Então, assim, por que precisa alimentar artificial, né? Por quê? Aí a família às vezes angustia e diz, mas o paciente vai morrer de fome. Aí Davi falou lindamente, não morre de fome, morre de câncer. Não está morrendo de fome, está morrendo da demência, né? E o paciente, por ter uma síndrome de anorexia caquexia em fase avançada, ele não tem fome, porque está escrito ali. Tem aqui a grelina, você falou ali, tem os hormônios todos que influenciam, não tem fome. Ele não tem fome. Aí eu digo na enfermaria sempre que, às vezes, fome é diferente de vontade de comer, né? Às vezes, o doente tem vontade de comer, porque eu, por exemplo, sou gulosa e eu posso ter vontade de comer, é diferente. Você quer sentir o gosto do alimento. Você come um pouquinho, sentiu o gosto, acabou, deu também. Se o doente quer, a gente dá, né? Não sendo assim, a gente fala aqui, né, muito, eu vou ter que encerrar, vou agradecer muito a brilhante exposição.